Boa noite, irmãos, da Casa Espírita Eulália Nogueira. Da caridade não há salvação. Itens 6 e 7. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Item 6. Ainda quando eu falasse a todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Item 7. São Paulo de tal forma compreendeu esta verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e por quem depende de toda a crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Que bela lição! Quanto ensinamento e de fácil compreensão. As três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas priorizando a caridade, porque ela está ao alcance de todo mundo. Ninguém, meus irmãos, é tão rico que não necessite de algo, assim como ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer. Nós temos a caridade material e a caridade moral. A caridade material é praticar o desapego. Muitas vezes o que não é utilizado em nossos lares falta a outrem. O que sobra em nossas mesas alimentaria muitos. A moral não custa nada materialmente e, no entanto, é a mais difícil de pôr em prática. Consiste em suportar uns aos outros
e é o que menos fazemos neste mundo atrasado que vivemos. É um grande mérito calar, se fazer de surdo ou cego para não revidar. Não é humildade, mas é caridade, não evidenciar os erros dos outros e caridade moral. No Livro dos Espíritos, a pergunta 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Nos encaminhando para o final, agradecendo a Deus por termos o entendimento dessa doutrina maravilhosa, pedimos pelas pessoas que estão nos cadernos e que os amigos espirituais entrem em nossos lares, envolvendo os nossos familiares. Que também os ouvintes desse Evangelho recebam as bênçãos do alto, que possamos aproveitar esta provação que o mundo todo passa e que tudo isso sirva de impulso na nossa caminhada. Pedimos pelas águas que estão em nossos lares, que seja colocado ali o remédio necessário para o corpo e o espírito. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, que é espírito. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, que assim seja.